E a fala do nosso colega Manfredo, que virá amanhã, né? A democracia e tolerância. A pergunta que nós podemos colocar é, se nós tivéssemos esse sujeito autônomo, como Kant anuncia enquanto promessa, nós precisaríamos agora estar discutindo uma tolerância na sociedade democrática. Isso não é uma contradição, não, pessoal. A sociedade é democrática, mas é intolerante. Nós fazemos parte de um condomínio que tem um elevador de serviço e tem um elevador dos moradores, né? Social. E nós nas assembleias aprovamos isso como se fosse a coisa mais natural do mundo, como diz o Zwin, né? Parece que a gente esquece, ou essa formação mediada por essa identidade, ela vai se repetindo de tal forma que nós naturalizamos as desigualdades, nós naturalizamos as contradições, tá certo? Como se fosse igual, né? E aí o Romulo fez uma fala ontem, o professor Romulo, que ele dizia, quando se tem uma sociedade, uma comunidade, que tem uma evolução maior do que a outra, o problema se instaura, né? Se nós pegarmos isso nos dias de hoje, seria muito bom se fazer essa reflexão, como é que se dá sanção econômica, política a outros países, que vem acontecendo com muita frequência, né? Então, dando sequência aqui a minha fala, estou colocando aqui todo mundo para ir embora, né? O saber considerado válido pressupõe a substituição de todo tipo de conhecimento que não esteja em conformidade com o critério de operacionalidade que permita ao homem fazer coisas que contribuam para a manutenção do sistema capitalista. Esse sistema, fundamentado na lucratividade, define o que é útil. Aquilo que não for útil é considerado ilusório e deve ser eliminado. É nesse cenário que se busca, na racionalidade técnico-científica, o lugar do sujeito intelectual, aquele que pensava por conta própria, que chegava à verdade sem ser refém de outros, da divindade, dos mitos, das crenças. É nesse cenário que se busca, na racionalidade técnico-científica, o lugar do sujeito intelectual. Até que ponto há espaço para a contribuição da subjetividade individual para promover a emancipação humana nessa racionalidade? Para responder essa questão, leva-se em consideração o modus operandi dessa racionalidade a partir da imposição dos fatos sobre o pensamento nas ciências positivas, da operacionalidade e da utilidade do saber a serviço do sistema capitalista e da indústria cultural como estratégia de autoconservação desse sistema. Eu não sei se vou ter condições de desenvolver tudo isso, mas vamos trabalhar na perspectiva de, pelo menos, esclarecer o que estou querendo dizer, e no debate a gente pode esclarecer mais alguma coisa. Nesse aspecto, parece que a efetivação do saber científico na modernidade, nos modos da razão técnico-científica, é incompatível com a noção de sujeito autônomo, como o Kant definia. Com a ciência positiva, o sujeito é guiado por fatos. Esses se sobrepõem ao pensar. Abre aspas. O fato tem a última palavra. O conhecimento restringe-se à sua repetição. O pensamento transforma-se em mera tautologia. Fecha aspas. A do Horkheimer, página 34. E como a tautologia não faz referência a nada que acontece no mundo, então o sujeito não pode arbitrar sobre o pensar e fazer ciência respectivamente. Se pegar o pensar enquanto a capacidade de nós refletirmos os problemas e pegar a ciência, os fatos que determinam o que é pensar, o que você pode ser dito, melhor dizendo, o que pode ser dito, a nossa função é muito mais de descrever o que acontece do que enfrentar, discutir, dissecar as suas implicações na vida do ser da sociedade. Se na racionalidade filosófica reflexiva do início da modernidade, o sujeito construía a sua subjetividade sem as mediações com a realidade concreta, agora ele tem a sua subjetividade nulificada por não poder pensar criticamente, uma vez que a essência desse sistema, o lucro, pressupõe a exploração e a dominação dos trabalhadores.
a coisificação da consciência humana. Daí tem-se que a autoridade técnica, que se apropria do saber científico para produzir mercadorias, passa por um processo de fragmentação de sua consciência, de tal modo que a sua ação passa a ser mecanizada, automatizada. Nesse aspecto, podemos perceber que a fragmentação da subjetividade pela racionalidade técnico-científica se dá pelo modus operandi da ciência moderna, que concebe o homem na sua dimensão operacional, impondo os fatos sobre o pensamento. A atuação do sujeito se dá na esfera da linguagem matemática, e aí tem a minha leitura do Wittgenstein, da lógica, da analítica, na dimensão da linguagem matemática. O que não é matematicamente quantificável, se é a Adorno que fala, e eu não consegui entender o que era isso, eu levei lá para o positivismo lógico, e aí eu faço esse contraponto. A atuação do sujeito se dá na esfera da linguagem matemática. O que não é matematicamente quantificável, o que não pode ser mensurável e quantificado, se encontra fora do alcance da ciência moderna. É considerado como ilusório. Portanto, não se pode ser dito. Não pode ser dito. É excluído da investigação científica. Como afirma Wittgenstein, sobre aquilo que não se pode falar, deve se calar. Portanto, devemos nos calar diante desses problemas sociais que não se enquadram numa linguagem matematizada. Podemos dizer, mas hoje tem outros viés da ciência, podemos dizer, mas todas as vezes que nós queremos matematizar a ciência, nós vamos o quê? Matando cada vez mais a dimensão de humanidade ou de reflexão nesse modelo de saber. O dizível se reduz às proposições das ciências que descrevem os fatos. Para além deles, reina o silêncio. O factual determina o alcance da linguagem, o pensamento do sujeito se encerra nessa linguagem. Conceitos referentes a valores em si mesmo, como, por exemplo, de liberdade, opressão, justiça e injustiça, estão fora do alcance daquela linguagem. Eles não podem ser mensurados. O método científico da modernidade não dispõe de mecanismo para verificar a sua validade. Eles se enquadram na dimensão da reflexão filosófica, como afirmamos como críticos. Muitas vezes nós somos o quê? Nós somos levados por esse viés. É preciso a gente estar muito atento em relação a isso aí, a essas questões aí. Tá certo? Ainda não chegaram, mas vai dar tempo, viu? A dominação da natureza associada à noção de calculabilidade e utilidade do saber eleva a razão ao patamar da autoridade, que aparentemente é capaz de resolver os problemas da sociedade moderna em todas as suas dimensões, concebendo o homem como o senhor da natureza, dando a ele a capacidade de desencantá-la para intervir sobre ela. Mas juntamente com esse título honorífico, o homem se torna refém do poder desta razão, ao ser tomado por ela enquanto coisa da natureza, como outra coisa qualquer que serve de instrumento para a conservação do sistema capitalista. Nele, assim como as ciências positivas realizam uma experiência com a natureza, submetendo às suas regras as condições prévias para obter determinados resultados, isso também recai sobre a vida em sociedade. Os indivíduos são modelados por regras próprias do capital para a manutenção da sociedade burguesa. O comportamento dos homens é pensado pelo sistema econômico, calculado previamente pela razão instrumental, antes mesmo da fabricação da mercadoria a ser consumida. E nesse aspecto, a educação como mercadoria nos fabrica como uma mercadoria, como a Priscila colocava, com consciência codificada, para ser posto no mercado de trabalho. Por que será que as ciências humanas cada vez mais têm menos espaço, sobretudo aqui no Brasil? Por quê? Porque é uma mercadoria de baixo valor, não produz na mesma proporção que as engenharias, por exemplo, Então isso faz com que
a gente precisa também compreender essas questões que simplesmente a gente só acha que é natural, né? É natural. Nessa modelagem, o homem é pensado como um instrumento para exercer funções determinadas pela sociedade burguesa, ignorando a condição de dominação imposta por ela. O conhecimento se limita a procedimentos operacionais, sem capacitar o homem para se contrapor ao interesse do capital. O interesse do capital, o lucro, o saber científico coisifica a consciência humana. Como não vai dar tempo de fazer toda a minha fala, eu queria tentar mostrar como é que se dá essa questão da linguagem que diz, que o Wittgenstein afirma no Tratado Lógico-Filosófico, que eu encontrei isso como se fosse uma forma de comunicação, essa linguagem matemática que o Adorno está se referindo, sobretudo na dialética do esclarecimento. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, só para ver se a gente consegue entender. Vou pegar uma passagem do Adorno de Hockenheim, que ele vai dizer que o conhecimento deve passar por um procedimento de reconhecer tudo como idêntico, de modo que, para o esclarecimento, abre aspas, aquilo que não se reduz a números por fim ou uno ou passa a ser ilusório. Então, vamos pegar a linguagem matemática, que divergem da linguagem da lógica aristotélica. A linguagem matemática que nós estamos referindo aqui é uma linguagem funcional, que tem uma parte fixa e uma parte que é variável. E na minha análise, o que eu faço? Eu mostro que para poder tornar verdadeira uma função proposicional, eu só preciso substituir o x por um nome que corresponda àquela predicação. E aí eu peguei o exemplo de x, x é humano, para poder mostrar como é que nós eliminamos as nossas singularidades nessa predicação. Quando eu digo x é humano e coloco João é humano, o estudante é humano, ou vou diminuir aqui, X é estudante de filosofia. Quando eu faço isso aqui, as diferenças que existem entre vocês, elas são nulificadas, e você se identifica aqui apenas estudante de filosofia. Quando eu faço isso em relação ao poder à operacionalidade do saber, quando eu digo X é trabalhador, não importa se é uma máquina, se é um homem ou se é um animal irracional, nós vamos igualar todos no trabalho. Mas tem um elemento que nós precisamos analisar, que é a noção de utilidade, que é a noção de produtividade, a questão do lucro. Nessa hora da substituição, o que é que vai prevalecer? Não é que se é um homem, se é João, se é José ou se é Maria, se é a máquina ou se é o animal irracional. É a produtividade que esse elemento vai gerar para o capitalista e dar o retorno financeiro que ele precisa, a lucratividade. Portanto, não temos mais a preocupação de termos espaço para um homem se ele não se comportar como uma máquina, por exemplo, que produz com a margem de erro pequena e direto, de tal forma que férias para nós nesse período agora é uma ameaça, né? Porque se a fábrica perceber que não precisa mais daquele trabalhador, quando ele retornar, ele vai para onde? Nós não temos mais esse espaço. Temos um encantamento com o uso da tecnologia. Vamos resolver tudo pelo celular, pelo aplicativo. Na hora que nós tivermos uma adesão de 90% para esse tipo de serviço, para que mais agência bancária? Para que mais agência disso e daquilo lá? Aos poucos nós vamos o quê? Nos adaptando de tal forma, perdendo o poder de resistência, e a sociedade para o quê? Mergulhando cada vez mais na contradição que nós estamos anunciando anteriormente. Por gentileza, veja se você consegue. Veja só, a gente estava dizendo que há uma transmutação do sujeito pensante do início da modernidade para o operador do saber. Como é que isso acontece pela linguagem? Vamos considerar, são 3 níveis
desse gráfico aqui, então vamos considerar o seguinte, esse que está marcado, né, com letras maiúsculas, representa a possibilidade da existência de objetos no mundo. A possibilidade de existência no mundo. No terceiro, né, as letras minúsculas representam a existência de nomes que compõem a nossa linguagem. E o nível 2, que vai conter o sujeito pensante, que tem como função projetar os elementos da linguagem para os objetos do mundo. O que é pensar nesse aspecto aí? É pegar os nomes que compõem a linguagem, conectando um com os outros e juntar aos objetos que estão no mundo, conectando uns com os outros. A conexão entre os objetos forma os fatos. A conexão entre os nomes forma as frases declarativas. O sujeito não dá mais significado ao nome. Quem é que dá significado ao nome? É o próprio objeto. Qual é a sua função? É só fazer essa relação. É só fazer essa relação e mais nada. Posso pôr o segundo, por exemplo, o segundo gráfico. Quando a gente chega nesse segundo gráfico, agora vamos fazer a mutação, vamos sair do sujeito operador da linguagem científica e vamos agora pensar esse operador da linguagem como sendo um operador do próprio saber na linha de produção, na produção do sistema capitalista. O capitalista define o que é útil e o que é inútil. Ele define o que é que mantém a empresa dele funcionando com a sua margem de lucro. E aí ele pega aquele que é detentor do saber, pega aí esse centrozinho aqui, com esse símbolozinho lá, né, circular, ele é o operador do saber. E agora vamos pegar essas hastazinhas, essas antenas, e vamos pegar a mercadoria que ele produz em direção ao lucro que o empresário quer, que o capitalista quer. Observe que nesse gráfico aqui, o sujeito que seria o operador do saber técnico-científico conseguiu atingir a meta estipulada pelo capitalista. Bem, na hora que isso aconteceu, você está contratado. Pega o segundo gráfico, o terceiro gráfico, por gentileza. Nesse outro gráfico aqui, não houve o quê? A correspondência entre aquilo que o capitalista esperava e aquilo que o operador do saber fez. Automaticamente, o que vai acontecer? Esse segundo gráfico aqui, esse terceiro gráfico aqui, automaticamente é exatamente a linha de corte que a empresa produz no seu quadro de funcionário, e o outro lá é aquele que ele vai o quê? Que ele vai assumir como sendo o que é válido. Não basta você ser detentor do saber, é preciso que você produza na quantidade e no ritmo que o empresário ou o capitalista determina. Nesse sentido, o esclarecimento promovido pela ciência positiva, por essa racionalidade técnico-científica, a pergunta é: qual é o lugar da subjetividade? Mas o próprio sistema econômico, político, vai nos dizer: somos todos livres, somos seres pensantes, nós temos a autonomia para dizer o que nós queremos, desde que não atrapalhe o quê? A produtividade, desde que o saber esteja aqui a serviço dessa produtividade. Nesse sentido aí, eu até pego aqui só para poder encerrar, pessoal, me desculpe aí, aquela campanha do ano passado que a Globo fez: que Brasil você quer? E aí, quando você vai responder, ele já está dizendo para você: pega o seu celular, põe a tantos metros de distância de você, faça isso desse jeito, faça isso daquele outro jeito. Pessoal, onde é que está o pensar, onde está a sua subjetividade? Ou seja, nos diz que nós temos a capacidade de pensar, já eliminando qualquer possibilidade de você pensar por conta própria. Muitíssimo obrigado.